Na aula de hoje eu vou ensinar você como analisar o resultado de uma empresa na prática. Temos nosso quadro aqui, Empresas de Sucesso, onde eu analiso empresas que vêm performando muito bem acima da média. Contudo, na aula de hoje a gente vai falar sobre a M. Dias Branco. Que soltou um resultado dela no último trimestre do ano de 2022 e ela tomou um tombo de 20% em um dia, tá caindo 15% nos últimos 5 dias. E eu vou ensinar você uma das coisas mais importantes que todo investidor de renda variável, principalmente de ações, precisa aprender. É aprender a analisar o resultado de uma empresa quando ele não vai bem. E você precisa, dentro dessa análise, conseguir entender se foi um problema de gestão, se foi um problema de ciclo de mercado ou se é um segmento da empresa que de fato está morrendo. Essa distinção vai ser a diferença entre a sua vida e a sua morte com investimentos de longo prazo. Uma coisa é aprender a analisar uma empresa muito redonda, que as pessoas já não sabem, que vem subindo receita, subindo lucro, subindo margem, não tomando dívida, ganhando mercado, enfim, tudo redondo como empresa é mais fácil dar o diagnóstico. Contudo, se você tem uma carteira com 10, 15, 20 empresas, muito provavelmente ao longo do caminho, algumas empresas vão performar mal por conta de gestão, essas você tem que saber levantar a bandeira vermelha e parar de aportar ou sair, algumas por ciclo de mercado. Nesse caso de ciclo de mercado, se você entrou por fundamento, você continua investindo na empresa, e quando de repente o mercado dela está morrendo, como aconteceu com a Kodak ou com a Blockbuster. Então vamos lá, o que aconteceu com a M. Dias, mas um passinho rápido para trás, se você nunca ouviu falar da M. Dias, o que ela faz? Ela é uma empresa, certo, do setor de alimentos, fundada no Nordeste, que basicamente trabalha com biscoitos, massas e bolachas. Estou aqui na minha mesa 2 saquinhos da Piraquê, uma marca que ela adquiriu em 2018, que deve estar na sua casa alguma coisa das marcas que a M. Dias de fato tem também. Mas o grande core business dela é a parte de venda de biscoitos, a venda de massas, certo? E farinha de trigo e um pouquinho na parte de margarina. Ela é uma empresa espalhada no Brasil inteiro, não vou analisar aqui tudo que a empresa tem ou que ela faz, porque no relatório isso vai estar bem destrinchado, certo? Mas é dona de uma série de marcas, como você deve conhecer. Macarrão Isabela, Estrela, recentemente a Piraquê, Macarrão Fortaleza, para o pessoal que é mais do Nordeste. Recentemente adquiriu a Jasmine, a Piraquê é uma aquisição em 2018, se eu não me engano. Enfim, ela tem uma série de marcas dentro dela. E a empresa soltou o resultado dela. E o que eu fiz aqui pra gente? Dentro do resultado dela, ok? Dentro do report dela, que você encontra facilmente no site de RI dela, na parte de demonstrações financeiras, resultados, é muito fácil encontrar esse relatório, certo? Eu fiz aqui algumas anotações a respeito do relatório que ela soltou. E você vai aprender aqui comigo, tá? Isso, inclusive, essa é uma aula que ela vai para o meu curso Renda Passiva Vitalícia, de tão didática que ela tá, mas vou deixar ela aqui pública no YouTube, que eu quero contribuir realmente para vocês aprenderem como que analisa o resultado de uma empresa. Então não peguem essa aula e levem de uma maneira leve. É uma aula extremamente importante para você ver, anotar e entender como é que você faz uma análise de um resultado de empresas. Ela soltou um relatório que tem 29 páginas, 30 e poucas páginas, o que é muito fácil você pegar para ler, para entender o que aconteceu com a sua empresa. Bacana? Então, se você caiu de paraquedas aqui e não me conhecia ainda, se inscreve no nosso canal para nunca perder nenhuma aula. E se você já é um aluno nosso raiz aqui, deixa o like na confiança para ajudar o nosso canal a crescer. Beleza? Então vamos lá. Comecemos aqui com a parte do relatório gerencial. A primeira coisa que a empresa solta no relatório dela é um comentário do presidente, da diretoria, alguma coisa falando sobre a performance da empresa, ok? Ela caiu 20% no dia que ela soltou o resultado. Eu marquei aqui e eu grifei aqui em amarelo para nós. Vemos alguns destaques, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, o ponto que o ano de 2022 foi marcado pelo cenário da guerra da Ucrânia, que levou incerteza no cenário macroeconômico, que aumentou o preço das commodities agrícolas. Se você estudou a empresa, você descobriu que ela é uma empresa que trabalha com trigo, produtos de biscoito, massa, bolacha. Praticamente inteira delas é a parte de trigo. Então, quando o preço do trigo de fato sobe, a empresa ela tende a performar conforme vai esta maré. Contudo, eles conseguiram um EBITDA de 900 milhões, 31% acima do ano de 2021 fechado. Tiveram um crescimento de receita de quase 30%, 29,6%, batendo a marca histórica de 10 bilhões, a maior marca de receita deles da história. E uma coisa importantíssima também, eles conseguiram aumentar a participação de mercado deles, tanto em biscoito, massa, quanto em farinha de trigo. Isso é uma coisa muito importante, porque é isso que eu falo para vocês têm que entender.
Se uma empresa consegue subir receita, mesmo sofrendo no lucro, certo? Durante um ciclo de mercado que é ruim para todo o setor dela, ela sobe receita, ela mantém lucro, ela não toma dívida, ela ganha market share, ou seja, ela ganhou participação de mercado, isso é um indício muito forte que o mercado inteiro sofreu. Como é que uma empresa diminuiu o lucro e ganhou o mercado, sendo que o custo da commodity principal dela, ela subiu. Então até agora vários pontos a favor da M Dias e um ponto contra, que é o sistema como um todo. Agora vem um ponto negativo dela, que me chama a atenção, não preocupe, mas chama a atenção. A alavancagem dela está em 1,8 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa, se pegasse o resultado operacional dela e usasse inteiro para quitar a dívida, demoraria 1,8 anos para quitar essa dívida a números de hoje. O número teto limite para isso são 3, até 3 anos até de dívida líquida por EBITDA, isso é visto como saudável. Esse aumento, a gente vai ver no relatório daqui a pouco, da dívida aconteceu por 2 fatores. O pagamento excepcional extraordinário de juros sobre o capital próprio que a empresa fez no começo do ano, e também por conta do aumento da taxa Selic ao longo do ano, que a dívida dela é indexada. Então esse é um ponto que vale para a gente acompanhar, nada muito preocupante, porém chama a atenção, né? E aqui ela colocou uma distribuição recorde de proventos, contudo para mim não é um ponto tão positivo, visto que a empresa acabou tendo que se alavancar por conta disso, tá? Uma coisa bem legal que a empresa fez também, a aquisição da marca Jasmine do Uruguai, legal? E da Jasmine e do Uruguai nas Las Acácias, acho que é assim que fala. Primeira aquisição internacional da M Dias, tem um forte histórico de adquirir novas empresas, tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco, que é para fortalecer a exposição dela em produtos saudáveis, na parte de saúde, que vem crescendo muito a parte de alimentações saudáveis. Então, a aquisição da marca Jasmine, focar em produtos integrais, orgânicos, sem glúten e zero açúcar, sem lactose. Tende a expandir o mercado em crescimento. Uma outra coisa bem interessante também da empresa é que ela conseguiu lançar 85 novos produtos no mercado, o que é um ponto bem positivo para ela, uma empresa que vive de inovação, vive de crescimento e conseguiu inclusive ganhar market share. É óbvio que tudo isso aqui vale a pena ler, eu só coloquei aqui os highlights para a gente aprender e discutir junto, tá? Vamos lá, alguns pontos bem importantes numéricos agora. Uma coisa é que o presidente está te falando, outra coisa é que os números de fato estão te mostrando. A gente viu já que a receita da empresa foi recorde de 10,1 bilhões, 30% acima de 2021, e o EBITDA cresceu em 31,7%, chegando a 900 milhões, quase 1 bilhão. A gente já viu isso lá, e é legal a gente fazer um comparativo em relação aos anos anteriores, tá? A empresa aqui cresceu 30% da receita de 2021 para 2022, de 7,8 bi para 10,1 bi. O volume de vendas, olha que interessante, o volume de vendas ficou quase estagnado. Então, em quantidade de produtos vendidos, a empresa praticamente estagnou. Contudo, ela conseguiu passar um aumento de preço de 29%. Esse 29% mais esse 1%, ou seja, vendeu 1% a mais, 29% mais caro, aumentou a receita em 30%. Uma empresa que consegue vender mais caro e manter o volume de vendas ganhando no mercado, do meu ponto de vista, é uma coisa bem interessante. Uma outra coisa que preocupou também muito o mercado é que no quarto trimestre a empresa já tem uma sazonalidade ruim em relação ao Natal. E além do aumento do preço médio, certo? Que é uma coisa que se a empresa consegue passar é bom, mas se ela aumenta, pode impactar nas vendas da empresa. Isso preocupa o mercado no futuro. Então pode estar sendo uma antecipação de resultados que, se continuarem com custos mais altos, podem prejudicar a empresa no curto prazo. Um destaque para a Piraquê, a marca que ela adquiriu, com uma receita de 36% maior do que no ano anterior, e conseguiu praticar um preço de quase 30% acima da média de mercado, ou seja, é percebido como um produto de alta qualidade, legal? Inclusive conseguiu aumentar o nível de participação nos lares. Show? Seguindo aqui, lendo mais sobre o relatório, aqui uns destaques que eu coloquei, olhem que interessante isso. O market share de biscoitos da Piraquê subiu para 29,3%, a de massas, participação para 30,1% do mercado, e farinha vem subindo para 12,3%. Isso aqui em market share de valor. E em market share de volume, a participação dela também aumentou de 29,9% para 32,8%, de 30,1% para 31,1%. E na parte de farinha, é uma tendência mais clara, batendo 10,8% de participação no mercado. Bacana? Uma outra coisa bem interessante, que é importante você enxergar isso aqui, que está no controle da empresa. A parte dos custos operacionais dela, o SGA, que é Serviços Gerais e Administrativos, tá? É o gasto com a operação da empresa como um todo. Ela conseguiu reduzir 1 ponto percentual dentro dos custos da empresa.
Isso é algo bem interessante de você entender, que uma empresa que não tem controle do custo da commodity, eu quero que ela tenha controle da operação dela. Quero que a operação dela seja o mais enxuta possível, para que durante a oscilação de preços da commodity, num ciclo de mercado normal, que eu entendo que isso acontece, eu consiga enxergar que a empresa está fazendo o que ela pode para passar por essa maré. Então, mesmo reduzindo 1%, já é um ponto bem positivo da minha visão, uma empresa que quer trabalhar sendo enxutas. Bacana? Algo interessante de destacar também, em relação aos custos, a elevação do preço do trigo, que é um ponto negativo, tá? Do preço do óleo de palma, fruto da guerra da Ucrânia entre a Rússia, que é uma coisa bem ruim, obviamente, impactou negativamente os resultados. Mas isso daqui vocês enxergam, pessoal, que não é um problema de gestão, é um problema de mercado, legal? Algo bem legal de olhar também aqui é o preço médio de aquisição do estoque da M Dias e o preço de mercado. Ela costuma ficar usualmente abaixo do preço de mercado por um pouquinho, por conta da produção própria dela. Contudo, quando o mercado tem um aumento de preço e ela trabalha com estoque, a elasticidade dela faz com que depois venha um aumento de preço médio para ela. Porque ela trabalha sempre com o estoque anterior e ela vai sempre jogando o preço um pouco para frente, tá? Então é normal que ela, em algum momento passe o preço de mercado, tanto do trigo quanto do óleo de palma e outros insumos. E é importante destacar que no ano, tá? O custo do trigo cresceu em 34%, o que é bem ruim, mas ela não tem muito controle. E em cima disso, ela conseguiu quase que parear com um EBITDA de 31,7% maior do que o ano anterior, em números absolutos. Contudo, se a gente for olhar em termos de percentual, a margem EBITDA dela ficou praticamente igual, era 8,8%, ficou em 8,9%, apesar de numericamente ter ficado mais alta por conta do volume de vendas, a margem dela da operação acabou se mantendo, tá? Então é algo bem interessante ela conseguir manter essa margem da operação, mesmo tendo um aumento do custo do produto, ela conseguiu repassar o aumento de preço e fazer a operação dela ficar bem enxuta. Então isso é um ponto positivo do meu ponto de vista. Bacana? Aqui ela comenta os títulos dela, as premiações, que é bem legal de você ver. O resultado aqui a gente vai olhar no fundamento daqui a pouco, fica muito mais fácil. E algo bem legal de olhar é sempre o seguinte, tá? Apostem nos líderes, apostem em quem já é líder de mercado. A M Dias ela é líder de mercado em biscoitos e massas, ela tem 30% dos dois mercados. O segundo colocado tem 8,8% em caso de biscoitos e no caso da empresa, perdão, e no caso de massas, o segundo colocado tem 12,9%. Então ela é uma líder assim, absoluta no mercado que ela faz. Bacana? Algo bem legal de olhar também é o seguinte, o risco da empresa, tá? O maior cliente da empresa tem 8,4% da participação da receita dela, no acumulado 8,8%. Não é uma receita baixa, porém ela não é dependente de nenhum cliente. Se o maior cliente dela sair, ela toma um impacto sim, mas representa menos de 10% da receita inteira da empresa. E olha que legal, do cliente 2 ao 50, se for somar todos eles, dá 39% do faturamento da empresa, seguindo a regra de Pareto. Então ela não depende de nenhum cliente, isso é uma coisa bem legal para evitar o risco sistêmico. Um outro ponto que pode ser visto como favorável ou como negativo, dependendo de como que você encara isso, ela está operando usando 60% da capacidade produtiva dela. Ou seja, ela tem maquinário e operacional para aumentar em mais 40% toda a produção dela. E ainda com esse maquinário parado, estagnado, ela conseguiu os líderes de mercado pronta para quando tiver um aquecimento de mercado, só ligar o botão da máquina e conseguir produzir muito mais. Aqui está a faixa que ela costuma trabalhar na parte operacional dela. Não teve nada excepcional para cima nem para baixo, continua operando por volta dos 60%. Contudo, é uma empresa que tem muito potencial para crescer caso o mercado volte a se aquecer. Então esse é um ponto de destaque bem legal. Bacana? Continuando aqui, outros pontos de destaque que eu marquei para baixo aqui, ela comentando pontualmente participação de eventos, etc. Vale a pena você pegar para ler tudo isso. Aqui, ó, olha só, a partir dos resultados dela, é importante você entender o modelo de negócio da empresa. Ela é uma empresa que 50%, ó, olha aqui, ó, 50% do faturamento dela vem de biscoito. E se for pegar entre biscoito, massa e farelo, o resultado da empresa, ele soma praticamente 90%, tá? Biscoito é 50%, mais 20% de massa e mais praticamente 20% de farinha e farelo. Então a empresa praticamente inteira faz biscoito, massa e bolacha. É fácil você entender que a empresa faz. A participação dela é 60% no Nordeste, então o maior faturamento da empresa vem do Nordeste de fato. A região que eles chamam de defesa, quando eles já estão bem consolidados. Tem a parte de ataque, que eles chamam de Sudeste, Sul e assim por diante, que ele vem crescendo a participação. Mas se for pegar o Nordeste e o Sudeste, é praticamente 85% da empresa. Continuando aqui nossa análise, alguns dados que eu quero passar para vocês também, que eu destaquei, um pouquinho mais abaixo tem algumas coisas.
Vale a pena vocês lerem tudo isso, tá, pessoal? É importante vocês entenderem como que faz a análise, tá? Leiam tudo a primeira vez, vejam todas as partes da empresa, que a gente vai olhar os números dela no Fundamentei, que fica mais fácil para vocês verem. E aqui eu comentei com vocês da alavancagem na empresa, tá? Que é o caixa, a dívida líquida dela, dividida pelo EBITDA. Olha só, da dívida de 1,8, 0,6 veio do pagamento de juros sobre capital próprio, 0,5 veio de aquisições, o que é excelente, tá? Pagando as empresas que ela fez a aquisição, 0,6 de outros e 0,3 de ativos imobilizados, legal? E veio uma alavancagem de menos 0,2 para 1,8, isso aqui é um ponto negativo para ela, de fato, contudo nada muito preocupante, mas dentro do saudável ainda, beleza? E ela continuou como rating AAA, nota máxima, como bom pagador pela Fitch, bacana? E é legal ver o seguinte, que dentro dos investimentos que a empresa fez de quase 100 milhões de reais no ano, 40% foi ampliação de capacidade, só 60% foi de manutenção. Então ela realmente é uma empresa que investe em crescimento dela. E acredito que agora era o último comentário que eu tinha feito aqui, tem essa seta que eu coloquei, destacando que ela é uma empresa de nota AAA na parte ESG. A parte da MD social, ambiental, é muito interessante, tá? Muito interessante vocês pegarem para ler. É uma empresa que me ganha bastante na parte dos destaques socioeconômicos. Vale a pena se explorar nisso, porque é uma empresa que você tem que ser sócio, ou você tem que ter orgulho de ser sócio dela, tá? Então vamos olhar agora nos números macro da empresa, com o ano fechado, tá? O que aconteceu com a empresa quando você para e olha de uma maneira macro. Vamos lá. Dentro da empresa, o faturamento dela foi um faturamento recorde, legal? O EBITDA dela subiu, certo? Não é o maior EBITDA que ela já teve, por muitos anos ela chegou a bater por volta dos 900 milhões, beirando 1 bilhão. Ela sofreu muito em 2021. Em 2020 teve um consumo excessivo de massas durante a pandemia, o pessoal deu uma engordadinha. E agora, em 2022, ela voltou a retomar um EBITDA mais alto. O EBIT dela também foi um EBITDA razoável, aonde que veio a grande porrada nela, no resultado financeiro, tá? Ela pagou 231 milhões de resultado financeiro negativo, que é o que ela pagou de juros sobre a dívida dela, descontando o lucro do caixa. Então repare o seguinte, ela vinha de vários anos tendo lucro com o capital investido em detrimento da dívida, agora ela inverteu. A dívida dela é mais custosa do que o caixa dá de lucro para ela, pagando 231 milhões, recuperou 130 de impostos e chegou até um lucro líquido de 482 milhões e a margem líquida dela caiu para 5%, que de fato não é uma coisa tão interessante, operando com uma dívida de 1,7, estava lá 1,8, que deve ter arredondado alguma conta, um fluxo de caixa livre positivo, e dentro dos principais indicadores macros da empresa, que eu gosto de pegar aqui e analisar dentro do Fundamentei, a gente vê que, aqui meus indicadores, dá uma olhada, é uma empresa com a margem EBITDA por volta dos 8%, a margem líquida por volta dos 5%, um ROIC mais baixo do que eu gostaria com uma empresa com esse grau de endividamento. O lucro dela nos últimos 5 anos, na média, não vem crescendo, certo? E se for olhar aqui dentro do gráfico da empresa como um todo, deixa eu abrir aqui para vocês, ela é uma empresa que desde a fundação dela, ela é um zigue-zague ascendente, ela apanhou muito agora nesse último ano. Se for pegar o retorno histórico dela, mesmo ela sofrendo nos últimos 8 anos uma queda de 5%, que é um espaço de tempo bem significativo, deu um retorno anual de 10% ao ano para quem começou a investir desde lá de trás. E é importante entender que mesmo boas empresas podem sofrer por vários anos, não quer dizer que você tem que continuar nelas nem nada, mas se você fez as aquisições e o balanceamento de uma forma que eu ensino, você provavelmente conseguiu sair com lucro na empresa, equilibrando ela, não liquidando a sua posição, por óbvio, porque você quer ser sócio da empresa ainda, caso você queira, e continua aportando nela, que ela está passando por um período de uma boa leva de alta de dólar e alta de trigo, tá? As duas coisas subiram, tanto a cotação do dólar quanto a cotação do trigo. Olhando aqui nos fundamentos dela, a receita dela, que é uma das coisas mais importantes de uma empresa, vem subindo no longo prazo, legal? Ela não é aquela empresa que tem aquela curva justinha, que nem eu gosto da receita do EBITDA subindo juntos, porém o EBITDA também é um zigue-zague ascendente. Se eu for pegar o EBITDA, a receita dela contra o lucro líquido, também não é tão justinho. Se eu pegar o lucro contra o EBITDA, você vê que a parte da operação da empresa, que é a diferença de um para o outro, é mais controlado. Aqui abriu essa boca do jacaré por conta do resultado financeiro da empresa. Contudo, é uma empresa que, do meu ponto de vista, sim, está sofrendo, mas mais por conta do cenário macro, não por conta de gestão. Como eu quero ser sócio da M Dias, eu continuo aportando nela, porque o que aconteceu com ela não é uma coisa de gestão, é uma coisa de ciclo de mercado,
ela saiu lucrativa, com mais fatia de mercado, uma capacidade de produção ainda 40% para poder crescer. Me atento com detalhes em relação à dívida dela e acompanho todo o ciclo de mercado. E me conta, você investe na M-Dia? Se você investe nela, você está aumentando o capital, parou de aportar, vai sair. Se você não investia, essa aula aqui te ajudou a decidir se você quer ter essa empresa na carteira ou não? Espero que tenha gostado dessa aula excepcional que eu fiz quase no dia que saiu o resultado dela. Lembrando que essa é uma aula feita para ser atemporal. Se você vê essa aula daqui a um ano também, você vai aprender a analisar o resultado de uma empresa. Nosso canal é feito para ser uma escola de investimentos para você gratuito. Então se inscreve no nosso canal se chegou nesse ponto aqui, para nunca perder nenhuma das nossas aulas. Vejo você na próxima. Um abraço.